Boa tarde, boa tarde, vamos lá, namastê para todos, né? Que o Deus que habita em mim também habita dentro de cada um de vocês, esse é o significado para namastê. Mas vamos lá, né? Vamos lá para mais uma como eu diria, uma justificativa, né? Devido aos questionamentos que as pessoas vêm me fazendo, né? O porquê de eu estar criando esses canais e esses artigos que eu estou publicando, qual a minha visão de mundo, né? E também para que as pessoas me conheçam melhor, né? Para que elas tenham entendimento do porquê de eu estar fazendo esse tipo de trabalho, né? Tendo em vista que eu me aposentei, deveria de cruzar os braços simplesmente, ou somente curtir música, ir ao cinema, ir ao teatro, namorar, né? Mas não, eu resolvi fazer uma coisa, acho que todos falam, é diferente, por que eu faço isso, né? Eu resolvi me aprofundar, né, naquilo que é mais polêmico que existe no mundo, né? E tentar entender a minha visão de mundo, passar para vocês qual é a minha visão de mundo, né? O que eu acho do ser humano, o que passa pela minha cabeça, né? Sobre tantos assuntos. Eu tinha um amigo, né? E se ele tiver, eu tenho, aliás, a gente não se vê há um bom tempo, mas se ele puder assistir isso aqui, ele dizia: Nossa, você é uma enciclopédia ambulante. E eu ria, porque eu, na verdade, eu sou como aquele filósofo que diz: quanto mais você busca e aprende, mais você vê que você não sabe nada e que você tem que aprofundar cada vez mais, que você tem que buscar cada vez mais. E é isso que eu estou tentando fazer nessa minha jornada aqui no planeta Terra, né? Buscar o entendimento e trazer aqui para vocês conforme os meus mentores têm me indicado através da intuição, né? Para que eu venha, fale, para que eu exponha a minha vivência, né? Aquilo que eu já vivenciei como ser humano e que eu estou levando a minha vida, né? Eu comecei os meus estudos, né, sobre o místico, sobre a espiritualidade, ele começou quando eu tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade, né? Eu comecei com esses estudos, assistindo palestras, fazendo cursos, acompanhando, né, os espiritualistas, os filósofos, Rosa Cruz, e uma porção deles que até eu já perdi a conta no decorrer dessa minha vida, né? Uma vez um rapaz ele perguntou assim para mim: Nossa, quantos livros você já leu? Eu falei: Olha, que eu tenho em mente, acho que uns 500 livros, mas eu sei disso porque quando eu me mudei para cá eu tinha 500 livros e eu doei todos eles, né? Esses 500 livros que eu tinha. E só que depois eu comecei a adquirir mais, eu pegar emprestado na biblioteca, eu leio online, eu faço anotações, eu tenho vários cadernos em que eu anoto, porque eu gosto de estudar e escrever aquilo que eu penso. Depois eu releio, reescrevo novamente, né? Eu acho muito interessante isso. É assim que eu descobri como eu posso desenvolver a minha mente. E o autoconhecimento para mim foi assim primordial, porque eu percebi que muitos assuntos eu desconhecia, apesar de ter estudado tudo, de tanta coisa e lido muita coisa, né? Eu ainda desconhecia muita coisa, então eu fui buscar, né? Porque também é um tipo de felicidade, né? Quando você faz opção, tudo que eu vivo hoje na minha vida foi por opção minha. Né? Eu tive várias outras opções para fazer outras escolhas, mas eu fiz essa escolha, né, de seguir este meu caminho, né? Isso que eu tomei como direcionamento da minha vida. E o autoconhecimento, para mim, sempre foi primordial, né?
ou seja, a busca pelo místico, né, pelo cósmico, pela medicina chinesa, pela terapias ocultas, né, terapias holísticas, né? E nisso tudo eu percebi também que eu posso promover, que eu tenho o dom da cura pelas mãos, eu tenho o poder da fala, né? Esse é um dom que eu tenho, é por isso que eu tenho que desenvolver esse dom, essa é uma capacidade que eu tenho, né? Aprender a cuidar da minha espiritualidade, que é o meu contato com o Deus Criador, né? E tudo isso que envolve a espiritualidade natural, místico, eu não faço descrição de nada, eu apenas não sigo, né? Eu não recrimino religião nenhuma, eu faço a minha crítica é minha pessoal, não quero influenciar ninguém, eu não sou influenciadora para que as pessoas mudem, apenas eu estou lançando a semente, né, do que eu acho. E eu achava que seria interessante que aquele que achar que eu estou errado, que ele fosse buscar também e trouxesse a sua opinião a respeito dos assuntos que eu desenvolvo nos meus canais, né? Eu tenho o canal Marísio Rodolfo, tenho o canal Vida Rudolfo agora, que é só sobre autoconhecimento, esses assuntos aí que eu sei que não interessa a muita gente, né? Tenho minhas páginas no Facebook, no Instagram, tenho no Twitter, tenho em várias páginas eu procuro estar, primeiro porque eu vou aprendendo sobre a informática, eu vou aprendendo como você processar um aplicativo, né? Eu gosto de falar com as pessoas em outros idiomas para que eu esteja me aperfeiçoando, principalmente no inglês, porque eu ainda vou fazer minhas lives em inglês, porque a maioria das pessoas que me seguem, elas falam o idioma inglês. E eu tenho que traduzir agora, porque eles perguntam, o que você falou ali? Daí eu faço a tradução para eles, entendeu? Mas eu gostaria de fazer as minhas lives, né, online, em inglês, para esse determinado povo também. Aliás, né, a espiritualidade, ela sempre nos orienta que nós devemos não só estudar todos os dias o nosso idioma, mas uma outra língua, né, aperfeiçoar um outro idioma. Né? Isso é interessante, quem gosta de italiano faz italiano. Aliás, toda pessoa que ela tenha descendência, ela deveria, pelo respeito à sua ancestralidade, aprender o idioma deles, né? E vai encontrar muitas coisas interessantes. Né? Eu andei pesquisando, quando eu falo que eu sou descendente cigana, alguns da minha família, inclusive, eles duvidam, porque eles começam a achar um monte de coisa contestando que não é, né? Mas a minha bisavó, ela se dizia ser uma cigana, né? E ela fazia uns benzimentos lá numa língua que ninguém conhecia, e eu fui estudar o romani, a língua dos ciganos, e eu descobri que a reza dela estava ali nos romanis, né? Da ancestralidade. Entendeu? Então, o porquê da importância, né, de você estar buscando em outros idiomas, em outras culturas, o porquê. Existem, às vezes, situações que você chega num lugar e você fala, poxa, eu já passei por aqui, e já passou mesmo, em outras existências, em outras vidas que você vivenciou, aqui você deve ter passado por aquilo. Né? Agora você vai relembrar e vai trazer à tona coisas que você deixou lá para trás e que pode te auxiliar nessa nova vida, que pode te ajudar, te dar um direcionamento, um caminho para uma cura de uma doença. Por que as pessoas precisam estudar ancestralidade? Né? Para ela ver e romper uma doença hereditária, por exemplo, por que determinada família sofre daquele tipo de doença. Hoje em dia, a ciência ela expandiu muito e ela propicia que cada pessoa descubra na sua família uma doença hereditária e tratar aquela doença para que ela não se propague nas nossas descendências. Essa é a razão pela qual o ser humano tem que ter o entendimento e de buscar pelo autoconhecimento. Né? Aliás, a ancestralidade ela é muito importante. Ela pelo budismo, ela é muito evidenciada, tem várias associações, né, que fazem o culto aos ancestrais, como é o caso da Sechinoe, entre outros, né? A gnose também, ela dá muito valor a isso.
E com isso tudo, esses estudos, a gente vai entender qual é a missão da gente, né? Porque eu comecei a me questionar, falei, poxa, mas eu estou aqui simplesmente para eu ir para o meu trabalho, para eu ter minha família, eu estudei, eu me casei, eu tive filhos, né? Agora tive netos, e trabalho. É só isso que eu vim para fazer aqui? Se for isso, a vida não tem valor algum. Né? Daí eu comecei a desenvolver a minha mentalidade, desenvolver as potencialidades, e eu passei a entender que vai além daquilo. Se eu quiser entender a felicidade, eu tenho que buscar dentro de mim o que me faz feliz realmente. Se eu quiser entender sobre prosperidade, eu preciso ter em mente o que eu tenho para desenvolver a prosperidade em todos os setores da minha vida. Né? Quais os elementos eu vou ter que ativar para que esse processo aconteça nessa vida de hoje? Né? E isso é muito interessante, por quê? Porque daí vem aquela pergunta, né, que você fica lendo lá dos filósofos que fala que antigamente nós fomos deuses, mas que atualmente nós esquecemos disso. Né? Infelizmente, o ser humano, ele se esqueceu que ele é um Deus, que ele pode cocriar situações para a sua vida, que ele pode se curar de uma doença por si próprio, o que a religião diz ser uma fé, ele próprio ele pode se curar daquilo. Não é porque o padre disse, não é porque o pastor disse, não é porque ele fez uma promessa para um santo, não é porque ele foi no terreiro de Umbanda e veio lá uma entidade e falou que ele vai se curar. Né? Jesus falava, a tua fé te curou. Né? Quantas pessoas que chegavam até ele, né, queriam ao menos tocar na roupa dele, porque achava que se curava, e ele, certa vez, né, tem uma história que o cara foi buscar que era cego, né, ele mandou ele colocar saliva, um barro no olho, e ele abriu os olhos, depois disso voltou a enxergar, e Jesus falou, a tua fé te curou. Não foi aquele barro que curou, foi a fé que ele tinha que, se ele tocasse Jesus, ele ia ser curado. Então, é uma coisa interior de cada um. Se você acredita realmente que você pode mudar o seu modo de ser, o seu modo de pensar, que você pode mudar o mundo ao seu redor, que você pode mudar, ampliar isso, mudar o seu bairro, mudar a sua família, mudar a sua rua, mudar o seu bairro, o seu município, o seu estado, o seu país, o caminho é esse. Não adianta a gente ficar discutindo, né, com as pessoas que o cristianismo é isso, que o judaísmo é isso, que a igreja tal é melhor, que a minha igreja é melhor do que a sua. Não é nada disso que a gente tem que discutir. Nós temos que buscar pela nossa missão. As pessoas se esqueceram de desenvolver aquilo que elas vieram aqui, e daí fica submetidas a que uma determinada pessoa mais esperta, ela decidiu que tinha que ser aquilo, ela vai fazer aquilo. E todos vão seguir, dizendo amém, amém, amém a tudo, feito o boizinho de presépio, né? Que não se mexe, simplesmente aceita. Não adianta eu ficar brigando com o colega, né, que esse governo é melhor do que aquele, que esse roubou, que aquele deixou de roubar, que esse fez isso, que aquele fez o outro. Não adianta. O ser humano, ele está perdido. O ser humano está tendo ideias deturpadas da realidade da vida. Ele misturou tudo, religião, política, família, felicidade, amor, sexo, tudo num pacote só, mas não soube direcionar cada um dentro da sua vida. Estudar a história, a cultura de um povo, é você se aperfeiçoar naquilo, na mitologia. O que aquele povo acreditava? Não adianta você simplesmente pegar as escrituras, que eu estudo as escrituras. Ó, eu tenho as escrituras, eu estudo. A minha escritura ela é totalmente demarcada, porque eu faço a meditação em cima dela, toda demarcada. Ó. É um livro de estudos.
A Bíblia, para mim, é um livro de estudo. Daí eu vou e falo, eu não acredito que a Bíblia é um livro sagrado, né? Familiares meus, inclusive, falam, nossa, isso é uma apostasia, porque onde se viu, você não acredita que a Bíblia é um livro sagrado? Eu não acredito porque eu estudo, eu medito em cima da Bíblia. Até meu filho falou, você defende mais a Bíblia do que um religioso, e você não tem religião. Quer dizer, eu faço a propaganda inverso, né? Quando você fala mal de uma religião, você está fazendo a propaganda inversa, que as pessoas vão querer entender aquela religião, elas vão buscar, você está fazendo a propaganda. O meu irmão fala, o meu filho fala, você fala mais das escrituras do que um pastor, e você, de repente, não é nada disso. Entendeu? Por quê? Porque eu busco pelo entendimento. Em vários livros, vários autores. Até aqueles autores que falam, não diz nada com nada, né? Você pode tirar alguma coisa do que ele escreveu. Se você não acredita, você vai buscar. É o que eu faço. Eu assisto às lives, né, de outras pessoas, as palestras. E quando eu não acredito, né, naquilo, eu vou buscar, né? Eu vou tentar encontrar o entendimento daquela situação, por que daquilo, por que a pessoa escreveu aquilo. Algum fundamento tem de ter. Se for o contrário, eu busco pela realidade, entendeu? Na verdade, o que as pessoas precisam entender é que a maior verdade do mundo é aquilo que está dentro dela. Né? Aquilo que ela pensa, aquilo que ela faz, que ela age, é a realidade dela. Né? Ela vai ter a consequência das coisas que ela tem guardada dentro de si e que ela desenvolve. Tudo tem uma consequência. Né? Se de repente alguém está fazendo uma coisa e acha que é verdadeiro, mas aquilo está errado para ele, a consciência dele, aquilo se torna um pesadelo, ele fica doente e ele acaba morrendo por conta daquilo. Né? Daí pergunto, por que tem tanta gente que rouba, tá bem, porque não está nem aí, para ele não existe roubo nenhum. Ele acha que não é nada, assim, entendeu? Só que daí não existe o pecado, mas existe a lei do retorno, que essa pessoa não entendeu. Ela pode estar feliz, pode estar milionária, roubando esse, roubando aquele, mas em outras vidas que ela virá, como que vai ser? O problema é que o ser humano, a maioria, é limitado, ele não acredita que existem outras vidas que você se reencarna, que o seu processo de evolução ele continue, dá continuidade, né? Que a sua colheita é feita através das escolhas que você fez. Se de repente numa vida você fez uma escolha errada, você lá no futuro pode passar existência ou mais existência e você vai ter que prestar conta daquilo, porque a vida, a alma, ela é contínua. A vida de encarnado ela é limitada, né? Hoje as pessoas estão chegando até 100 anos, 90 e pouco, né? 100 e pouco. Mas antigamente não, né? As pessoas teve um tempo que elas chegavam até 50, 60 anos. Por isso que a gente desespera às vezes quando está ficando idoso, né? Quando está ficando idoso, fica meio preocupado, porque você vê, você olha lá das pessoas, seus amigos da sua idade, estão todos desencarnando, né? Quantos anos tem? Ai, tem 60, 50 e pouco. Fala, poxa vida, né? Daí você já fica, poxa, eu com essa idade, eu vou desencarnar amanhã. Então, a melhor coisa que você tem que entender, foi que eu estava conversando isso com a minha mãe, que tem 90 anos de idade, né? É o seguinte, você vai desencarnar um dia. Não existe outra maneira, não existe outra situação que você faça. Você vai desencarnar um dia. Isso é fato. Você nasce, você acaba perdendo cada dia um dia da sua vida. Né? Então, na verdade, quando você faz aniversário, a turma faz, meu aniversário, eu amo fazer meu aniversário. Quando eu falo quantos anos eu tenho, ninguém acredita, né? Eu fico feliz da vida, poxa. Então, o aniversário nada mais é do que um ano a menos. Né? Um ano a menos que você está tendo. As pessoas não atentam para isso. Por que a data do aniversário é importante? Porque todo mundo sai comprar presentes, é materialismo. Né? As pessoas não se contentam em comemorar o aniversário sem ter um presente. Né?
O aniversariante fica triste pra caramba quando os outros não lembram. A maioria das celebridades que fazem aniversário, elas querem que você faça doação disso, que é para orfanato tal. Gente, o cara é milionário, o cara é bilionário, ele não precisa de uma pessoa comprar alguma coisa para doar para uma instituição, ele sozinho pode manter aquela instituição. Mas ele não se dá conta disso, né? Porque quanto mais você tem, mais você quer. Mais... Quanto mais você explora alguém, mais você quer explorar aquele alguém, né? E você vai prestar conta disso. Vai sim. Vai sim. Não sou eu que estou falando, não. Vai lá ler as leis do universo. Todas elas. A lei do retorno é uma delas. Mas vai ler todas as leis e ver como que processa tudo na vida, né? Então, a Cigana Vidá, que é meu nome espiritual, né? O meu envolvimento com a espiritualidade, com mentores espirituais, com seres de outros planetas, Arctúrios, os Órions, né? E os meus mentores, os 7 espíritos de luz que me acompanham, todos nós temos 7 espíritos de luz que nos acompanham. Agora, depende de cada um, né, ter intimidade com eles ou não. Eu optei por ter intimidade com a espiritualidade, então eu nunca estou sozinha. Nunca estou, sempre estão me trazendo alguma ideia, sempre estão me consolando quando algo dá errado, me orientando naquilo que eu tenho que fazer. Estão sempre do meu lado, né? Então é engano achar que quando você opta por ter uma vida reclusa, né, do mundão aí fora, do materialismo, né, você é uma pessoa solitária, você é sozinha, é incrível, sabe? Porque as pessoas, meus filhos, minha filha mora na Europa, né? Então as pessoas vivem perguntando: puxa, você está longe do seu neto, dos seus netos, você fica longe da sua filha, né? Como que é isso? E eu, não, sabe, aquela mesma pessoa que vem falar isso para mim, ela várias vezes já veio falar que ela se arrependeu de aposentar porque ela está de saco cheio de cuidar de neto. Não é uma incoerência isso? Claro, eu gostaria que minha filha estivesse aqui, que meus netos também. Mas, de repente, eles fizeram a escolha da vida deles, né? Eu sempre falo que, ó, a partir do momento que você corta o cordão umbilical, você é um ser independente, o ser humano é um ser independente. Ele nasce sozinho e ele vai morrer sozinho. Aliás, quando ele desencarna, né, ele só não vai estar sozinho porque vai ter aqueles espíritos lá, amigos, familiares, mentores que virão acolhê-lo. Mas na visão materialista, na visão da sociedade, assim, na visão dos encarnados incrédulos, aquele ser lá ele vai desencarnar sozinho, né? Sozinho, porque de repente ele vai para uma situação que ele nem sabe o que vai acontecer. Isso que é o mais grave. Então, se você não sabe o que vai acontecer, não seria o caso de você estar buscando, é isso que eu estou fazendo. Eu estou buscando e estou trazendo aqui as colocações das ideias distorcidas que estão sendo passadas para a humanidade. Eu tenho que fazer isso. Eu não sou a melhor, a bambambam, não. Se você acorda pela manhã e você fala todo dia, eu quero ser um ser de luz, eu quero seguir a luz, eu quero viver para a luz, eu quero auxiliar os espíritos de luz a fazer alguma coisa pela humanidade, pelo planeta, né? Você será uma escolhida e você vai fazer o mesmo que eu estou fazendo. Você vai caminhar o mesmo caminho que eu estou. E eu não sou melhor do que ninguém, não. Né? Aí está o livre-arbítrio. Eu optei por escolher o caminho da espiritualidade. E para seguir o caminho da espiritualidade, eu não preciso ser pastora, eu não preciso ser mentora, eu não preciso fundar igreja, eu não preciso de nada disso, basta que eu traga aqui as minhas ideias. E é o que eu estou fazendo. Aquele que acha que é conveniente me segue, o que acha que não, ele não segue. Né? Aquele que acha, nossa, ela ficou doida agora, eu não vou seguir. Maravilha, não siga. Mas aquele que optar seguir aquilo que eu estou falando, né, aquilo que eu estou trazendo aqui, porque é algo espiritual, esse sim, ele vai ganhar muito na vida dele. Ele vai, inclusive, desenvolver suas potencialidades e talvez chegar a ser melhor do que eu, porque ele deve ter coisas muito interessantes no seu registro acástico para trazer à tona, né, e auxiliar essa humanidade que está toda aí.
Não importa o que ele é agora, se ele não é formado em alguma universidade, não importa, isso não importa, né? Porque a partir do momento que você começa a desenvolver suas capacidades, tudo vem à tona, o que você aprendeu em outras vidas, tudo vem à tona. E esse é o Deus interior que fala, não é o Deus criado pela sociedade, por uma religião, né, para deter o poder nas próprias mãos e fazer com que o ser humano entenda que ele não tem capacidade. É essa a realidade, ele viver com medo, medo disso, medo daquilo. Não vá buscar no misticismo que isso aí é contra, a igreja não aceita é pecado. Não faça isso que é contra, nada disso existe. Vamos estudar, vamos aprender. Eu tenho certeza que é o melhor caminho a ser seguido, o caminho da espiritualidade. Para isso, você não precisa deixar de viver sua vida lá fora, mas viva com sabedoria, com entendimento das coisas, não deixando se envolver por esse materialismo, por essas ideias distorcidas do que deve ser o ser humano e como ele deve viver a vida. Seja um ser livre, independente de quem quer que seja, independente de pai, de mãe, de irmão, de ancestral, independente de líder religioso, de líder político. É isso que o ser humano precisa. E é isso que eu estou buscando. Espero que você tenha gostado do que eu falei. E também espero que você entre nas minhas páginas, que você não só assista, mas que você dê um like. O YouTube, ele percebe que as pessoas estão se inteirando e que é um assunto importante, ele começa a divulgar quando as pessoas, elas dão like, né? Se inscreva no canal, não paga nada, simplesmente você está dando uma parcela de você para dar andamento nesse trabalho que eu estou desenvolvendo. Isso é interessante. As minhas páginas todas, ela tem a possibilidade, né, daquele que quer, né, que entende que é necessário que tenhamos uma evolução espiritual e mental, né, existe um dispositivo lá que você pode se registrar na página, né? Não quer divulgar o que eu escrevo? Ótimo, não precisa. Quer comentar? Pode comentar, existe espaço lá para ser comentado. E quem sabe nascerá uma nova live, um novo assunto para a gente debater. Tá bom? Eu queria desejar a toda a família, né, um feliz domingo, que todos, ao se reunirem com seus familiares, né, que não apenas façam oração, mas que meditem no qual a visão de mundo que eles têm, o que eles pretendem realizar enquanto ser humano aqui. Eles estão com você, está contente com a vida que você está levando? Você é feliz? Né? Você não tem doença nenhuma? Você acha que está tudo legal na sua vida? Se não está, o meu canal é um direcionamento para você ir buscar. Né? É um direcionamento de estudo. Né? Você pode buscar também na internet, em outros canais e amigos meus que fazem o mesmo trabalho do que eu. Tá? Eu espero que você faça isso do fundo do coração. Eu espero que você se atente para esse trabalho e sinta no seu coração um quentinho, dizendo, achando, isso é para mim. Eu posso desenvolver alguma coisa que auxilie nessa humanidade. Né? E eu vou fazer, eu vou começar a fazer. E comece, domingo, né? Meu sogro dizia que o melhor dia para você começar uma coisa é no domingo, primeiro dia da semana. Tudo que você começa no domingo, ele segue em frente, não acaba nunca. Né? Ele sempre falava isso. Então, hoje é domingo. Senta com a família, assista umas lives que eu já fiz lá no canal Vida Arrudo. Discuta o assunto. Veja os pós e os contras. Coloque lá no comentário, olha, eu discordo disso por esse motivo, eu concordo com isso por esse motivo. Isso é interessante. Isso os filósofos faziam antigamente, mas atualmente nós não temos filósofo,
porque o filósofo ele chega na mídia, na TV, e ele fala, ele não dá a oportunidade para que você faça um debate do diálogo, né? Quem leu o Banquete, ele vai ver como Platão agia. Eles reuniam e eles discutiam os assuntos, e de lá eles tiravam as suas conclusões. Mas, ultimamente, nós não temos mais, nós não temos filósofos, nós não temos escritores, né? Nós não temos mais compositores, nós não temos mais roteirista. Hollywood está com problemas, porque não existe roteirista para fazer roteiros de filmes. Está vendo quanta coisa está deixando de existir? Mas não é por causa da internet, não é por causa da IA, não é por causa da evolução, né, da informática, nada disso, né? Simplesmente porque se você quer escrever um artigo, você joga lá na inteligência, ele fala para você, ele passa para você, só que eu sou curiosa, ele passa uma coisa, eu quero saber, mas por que ele escreveu isso? E outro dia eu pedi um assunto, aí ele falou, desculpa, mas infelizmente eu não posso responder isso. Olha que interessante, eu descobri que eu tenho mais ideia do que a IA, entendeu? Inteligência artificial. Mas um beijo para vocês, hein? Namastê.